Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Em nome de Deus, o clemente e misericordioso, louvado seja Deus, Senhor do universo. Presto testemunho que não há divindades além de Deus único, sem sócios, filhos ou parceiros. Presto testemunho que Muhammad, Jesus, Moisés, Abraão e todos os outros eram seus profetas, servos e mensageiros. Quando nós empregamos uma viagem para um determinado local, seja turismo, seja a negócios, nós fazemos de tudo, gastamos, ficamos horas e horas em avião, hotéis e etc. Pagamos para entrar em um determinado museu, para ver algo antigo ou algo do tipo, mas nós não paramos para pensar qual foi o benefício para a minha vida. Eu conheci um local, eu gastei, eu tive o lazer e etc. Mas o benefício fundamental da vida, que você tem um sinal, que você usufruiu daquilo, ou que você vai usufruir, porque aquilo é passageiro, ele é momentâneo de algo que você vivenciou, algo que passou. Por mais que você conheça locais nessa vida, você sempre vai querer ir em outro local e aquilo não vai te satisfazer. Porque é algo que é um mero frescor momentâneo, mas não que alimenta a tua alma, o teu espírito por todos os dias. Diferente de muitos que abandonam um local em que Deus Altíssimo seja, elencou no Alcorão como o melhor local na face da terra, que são as mesquitas. Deus elencou as mesquitas como o local mais importante, sagrado, onde as pessoas vão tranquilizar os vossos corações, vão alimentar as vossas almas e os vossos espíritos, vão ter o conhecimento, vão ter a recordação de Deus, vão resolver os seus problemas sociais, individuais, porque esse é o local em que Deus elencou, quando Ele diz no Alcorão: por certo as mesquitas foram erguidas, erigidas na terra. Nela, o que Deus Ele diz? Nela comparece quem? Homens. E aqui Deus está elencando homens, na qual os vossos negócios, seja o comércio e o que ele tem lá fora, não desvia eles da adoração a Deus. E esses homens, no mesmo versículo, o que Deus ele diz? Esses homens temem um dia. Que dia? O dia do juízo final, que os corações estarão atônitos. Temem e esperam apenas a complacência de Deus Altíssimo seja nesse dia. Nós vemos o quê? Que o local mais importante na terra são as mesquitas, que são erguidas pela ordem de Deus. Foram erguidas pela ordem de Deus. Quem frequenta ela? Aquelas pessoas que se desapegam do que tem lá fora. Se tem um compromisso lá fora, a mesquita está em primeiro lugar. A oração de sexta-feira está em primeiro lugar. Você coloca Deus em primeiro lugar. E não a criatura, e não os seus negócios, porque é Deus que resolve o teu negócio, é Deus que abre as portas, é Deus que é o sustentador. Você não ganha nada, você não faz nada sem a ordem de Deus. Só isso. E as mesquitas, quem frequenta ela? Aquele que crê em Deus e no dia do juízo final. Só frequenta ela esse tipo de pessoa. Se você crê realmente em Deus e no dia do juízo final, na prestação de contas. Não é à toa que o nome se chama Masajid, local do quê? De sujud,
de prostração, é o local em que os muçulmanos aprenderam, é de onde saíram grandes sábios, os pioneiros do conhecimento, que hoje todo mundo usufrui na álgebra, na medicina, na arquitetura, em vários campos, porque esses muçulmanos estavam nas mesquitas, e eram nesses locais que eles aprendiam, não apenas estavam recordando a Deus, mas estavam ganhando conhecimento, e com esse conhecimento expandiram, foram pioneiros, e beneficiam a sociedade em todos os campos hoje. Por essa razão, quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam chegou em Medina, a primeira coisa que ele fez foi comprar um terreno. E o que ele fez? Construir a mesquita. Ele não construiu a casa dele. Ele não preocupou com a residência dele. Ele se preocupou com a mesquita. Porque ele sabia que precisava unir os corações. Ele sabia que precisava das pessoas ali. E era na mesquita que as pessoas sabiam umas das outras. Qual a necessidade? Quem é novo no Islã? Quem está doente? Quem está necessitado? É nas mesquitas que você sabe dos acontecimentos e você resolve socialmente os problemas. E nas mesquitas você tem a justiça, você tem a recordação de Deus, você tem a leitura do Alcorão, você tem a oração em congregação, lado a lado, todos nas mesmas fileiras. Por essa razão, o profeta sallallahu alaihi wasallam, ele construiu a mesquita primeiro. Não só em Medina, a primeira mesquita construída no Islã, a mesquita de Quba, um local onde o profeta sallallahu alaihi wasallam passou primeiro, antes de chegar na atual mesquita do profeta. Lá, até hoje tem essa mesquita, a primeira que foi construída. Agora, nós devemos entender que todas as cidades que têm mesquita, essas são obrigatórios que esses homens e mulheres frequentem. Principalmente quando há uma mesquita em uma determinada cidade, porque Deus fez com que fossem construídas. Agora a pessoa pergunta, e na minha cidade que não tem, o que eu faço? O profeta sallallahu alaihi wasallam nos ensinou, toda a terra de Deus pode ser uma mesquita, na onde você reúne com outras pessoas e recorda de Deus e faz a oração e fala do lícito ou do ilícito e ensina as pessoas, é uma mesquita. Agora, se há uma mesquita construída na sua cidade, esse é o local que você deve frequentar e não pode negligenciar e deve estar presente. Então essa é a grande diferença. Certa vez, Abu Huraira chegou no mercado e começou a dizer para as pessoas, os muçulmanos que estavam ali, ó povo, vocês não estão sabendo, o mensageiro de Deus estão distribuindo na realidade as heranças do mensageiro de Deus. E as pessoas começaram a sair do mercado e ir até a mesquita. Abu Huraira ficou lá fora, viu eles entrando, de repente eles saíram. E aí eles questionaram, o que está sendo distribuído aqui, ó Abu Huraira? Aí Abu Huraira disse a ele, o que vocês viram? Nós vimos pessoas rezando, pessoas lendo o Alcorão, pessoas falando do lícito e do ilícito. E Abu Huraira disse, essa é a herança que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam deixou para vocês. Não é lá no mercado. Aquela herança do mercado, aquela não vai te beneficiar em nada. Aqueles prédios que você tem, aquelas casas, carros, fortuna e etc., não vai te beneficiar. Deus vai te questionar sobre a tua oração, sobre a tua conduta, teu comportamento. Deus vai te questionar sobre a recitação do Alcorão, aquilo que você fez, ajudou ou não alguém. Por isso que Abu Huraira queria ensinar aquelas pessoas. E não é à toa que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse,
O melhor local na terra são as mesquitas. E o pior para Deus são os mercados. Por qual razão? Porque nos mercados há fofoca, há intriga, há corrupção, há ausência de recordação a Deus. São os piores locais aos olhos de Deus. E aquele que diz, uma vez, La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli shay'in qadir, num shopping, num mercado, em qualquer local que as pessoas estão dispersas da adoração a Deus, o que Deus dá para essa pessoa? 1 milhão de hasanat na vida dela. Não há divindades além de Deus, o único, o soberano, e etc. Você falar isso, você ganhou 1 milhão, porque as pessoas naquele local estão preocupadas onde com Deus? Estão preocupadas com seus interesses, e etc. Por essa razão nós devemos entender os locais especiais que Deus elencou aqui. E as mesquitas, o profeta sallallahu alaihi wasallam nos ensinou, quando qualquer número de pessoas se reúne nas mesquitas para recitar ou escutar o Alcorão, para aprender algo, o que Deus ele faz? Ele manda a paz, só a paz, ele manda a rahma, a misericórdia. E ele manda os anjos envolverem aquelas pessoas. E Deus cita o nome de cada pessoa que ali está. Imaginem você ter a paz no seu coração, você ter a misericórdia, você ter os anjos em volta de você e Deus citando o seu nome. As pessoas hoje se engrandecem quando um cantor, ou um político, ou um prefeito, ou qualquer ser humano que é criatura como nós, cita o teu nome. Líderes religiosos colocam vídeos, olha, fulano citou o meu nome, etc. E aí ninguém imagina o Criador citando o teu nome. Você quer coisa melhor que essa na sua vida? A paz e a misericórdia e o Criador dos céus e da terra elencando você que estava na casa dele. Que nós tenhamos isso nas nossas vidas, que nós tenhamos o valor das mesquitas nas nossas vidas. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse, 7 pessoas terão a sombra de Deus no dia do juízo final, onde não haverá outra sombra, não haverá outra sombra nesse dia. E uma dessas 7 pessoas, que o profeta sallallahu alaihi wasallam elencou? Aquele que tem o coração dele ligado à mesquita. O que é coração ligado à mesquita? É só apenas você vir e rezar? Não é só isso. O coração ligado à mesquita é você se preocupar com ela, financeiramente, se ela necessita de algo, voluntariamente ensinando alguém, ajudando alguém, sendo proativo, perguntando, não esperando a ajuda, pedir ajuda para você, e você se voluntariar, e você procurar, e você querer resolver os problemas dessa mesquita. Porque a sua casa você quer o melhor, a sua casa você quer o melhor conforto, a sua casa você quer a maior limpeza. Quem paga essa limpeza? Quem paga a pintura? Quem paga os problemas que ela tem diariamente? E cabe a nós termos esse coração ligado com as mesquitas, perguntando, chegando na diretoria, o que precisa? Precisa de algo? Eu estou aqui, eu sou voluntário, eu ensino. Eu não tenho dinheiro, mas eu ensino. Eu vou ser proativo em algo na minha vida e vou ganhar essas bênçãos de um coração ligado que terá a sombra de Deus no dia do juízo final. É essa a importância das mesquitas que nós devemos ter nos nossos corações, sabendo que aquele que está afastado da mesquita, ele é considerado como se fosse um hipócrita. Porque o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, se você ver uma pessoa adentrando e saindo das mesquitas, testemunhe a fé dessa pessoa. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse isso. Testemunhe a fé dela. Por quê? Ela está sempre ali, saindo e entrando, se preocupando,
porque ela sabe do valor dos nossos antepassados que sofreram para que fosse erguido esse templo em outros locais, e que tenhamos responsabilidade para nós não sermos dos negligentes, daqueles que se afastam da mesquita, e principalmente, se você mora longe da mesquita, como os nossos irmãos vêm de Rio Preto, quanto mais longe da mesquita, mais bênção você vai ter em caminhar ou vir até a mesquita. O profeta sallallahu alaihi wasallam nos disse. E é nesse local que se apaga os pecados. É nesse local em que você, com um versículo, você é guiado. É nesse local que você encontra o amor em relação a outra pessoa virtuosa. É nesse local que você se diligencia entre o ilícito e o ilícito. E é nesse local em que nós temos o guia de Deus. 5 pontos que Hassan al-Basri citou para nós não perdermos jamais das mesquitas. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.